Romanos 8, 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, eu quero declarar que nós teremos aqui, ó Deus, um tempo muito precioso de palavra, e que o nosso coração é uma terra fértil para que essa palavra possa crescer, criar raízes, trazer frutos, se tornar a nossa vida, se tornar uma prática no nosso dia a dia. Eu declaro, Senhor, que cada pessoa que entrou aqui, ó Pai, vai entender, vai receber revelação e vai viver de acordo com aquilo que nós ministrarmos, porque está alinhado com o seu querer e a sua palavra. Que seja somente o Senhor aqui, que seja somente a tua palavra e não a minha, não a nossa, mas que o Senhor possa nos edificar em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós semana passada começamos a falar a respeito de oração. E nós falamos sobre o propósito da oração, ok? Os irmãos lembram os tópicos da palavra? Por que nós devemos orar? Primeiro, porque Jesus orou. Segundo, por que nós devemos orar? Porque Jesus esperava que nós orássemos. E terceiro, nós devemos orar porque o que move a mão de Deus é alguém aqui na terra orando, falando e proclamando aquilo que deve acontecer. Amém? Então, nós falamos a respeito disso e hoje eu quero continuar falando sobre oração, mas eu quero falar especificamente sobre uma oração que nós temos como prática aqui na igreja, mas que talvez algumas pessoas ainda não entenderam a importância dela. Eu vou falar com você sobre o orar em línguas. Não sei se você é batizado com o Espírito Santo, se você fala em línguas ou não, mas a verdade é que essa é uma oração que todo crente nascido de novo deveria desejar fazer. É uma oração que verdadeiramente traz edificação sobre cada um de nós. Talvez você já tenha passado em algum momento da sua vida em que você não sabia verdadeiramente como orar. Você não sabia o que dizer. São situações que nós podemos saber todos os princípios de fé, nós podemos, na verdade, saber exatamente como fazer uma batalha espiritual, e mesmo assim, não saber lidar com uma situação ou com outra na nossa vida, alguma circunstância que nos alcançou. E eu creio que muitas vezes, por causa disso, o Senhor nos deu algo bem distinto na nova aliança. A oração em línguas é algo da nova aliança, é a oração da nova aliança, ok? E eu quero também ler com você quando foi que Jesus disse que nós receberíamos esse dom. Abre aí a sua Bíblia em Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e... Fala assim, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então o Senhor disse nesse texto que há uma promessa para aqueles que creem. Jesus disse, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E esse novas línguas aí, que está escrito, não se refere a línguas idiomáticas, ok? Não está dizendo que aquele que nasceu no Brasil, pelo Espírito falará inglês. Aquele que nasceu no Brasil, pelo Espírito, vai falar em alemão. Aquele que nasceu no Brasil, falando português, pelo Espírito, vai falar em japonês. Não é isso. Novas ali, nesse texto, no original, a palavra é kainos, que significa algo sem precedente, de um novo tipo,
Então o falar em línguas é movido pelo Espírito. Nós somos movidos pelo Espírito para algo novo, algo que ninguém nunca disse antes. É uma nova fala, é uma nova maneira de se manifestar em oração. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no versículo que nós lemos no início. O Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que significa essa palavra inexprimível? É que ninguém consegue dizer ao certo. Ninguém consegue entender por aquilo que está sendo dito. Inexprimíveis são os momentos em que nós estamos passando por situações em que nós não sabemos nem como orar. Então, e o início do versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos abençoa, nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Como? Intercedendo diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E essa fraqueza aí que diz aí, é também traduzida como enfermidade. A metade das vezes que essa palavra no original aparece, na Bíblia toda, metade das vezes aparece como sem força, e a outra metade aparece como enfermidade. Nos evangelhos, a maioria das vezes que aparece, significa enfermidade. Então muitas vezes nós não sabemos todas as coisas envolvidas no momento de doença ou de circunstância. Você não sabe, né? Por exemplo, alguém morreu, ou então alguém está enfermo, ou então, sei lá, do dia para a noite você tomou um grande revés. Como é que vai explicar isso? Que palavras que nós vamos dar para isso? Talvez seu coração em algum momento está cheio de revolta, está na verdade chateado com aquilo. O que você vai dizer? Você fala: Senhor, se eu for orar, é capaz de eu falar coisas erradas. Sabe o que você deve fazer nessa hora? Orar em línguas. Você não sabe o que dizer, você não sabe o que falar. Deixa que o Espírito de Deus fale por você, com gemidos inexprimíveis. Então, querido, quando isso acontece, quando nós passamos por algum momento assim, nós devemos orar pelo Espírito, pois Ele ora por nós, Ele clama ao Senhor por nós. Gemidos inexprimíveis são as línguas. Então, deixar de orar em línguas pode significar uma perda espiritual para mim e para você. Por quê, pastor? Pois se não for assim, o Espírito não terá meios de orar por nós. Quando a Bíblia diz que Ele nos assiste, significa que Ele se junta a nós. Nós oramos em língua e Ele ora através de nós. O apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas, ele tem a sua mente infrutífera. Ou seja, ele não sabe o que ele está dizendo. Quando nós oramos em línguas, quando nós estamos ali, nós não sabemos o que estamos dizendo. Mas a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, é o Espírito que está falando diante de Deus por nós. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então deixa eu te dizer uma coisa: pastor, eu não oro em línguas. Então deixa eu te dar um conselho: busque orar em línguas. Peça para o Espírito de Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Peça para Ele te batizar. Existem alguns aspectos importantes sobre como usar o falar em línguas para vencer batalhas na nossa vida. Porque se o falar em línguas é uma espada, então é o seguinte: nós precisamos saber como usar. Nós precisamos saber. Então, vamos estudar algumas coisas a respeito do falar em línguas. O primeiro ponto que eu quero estudar com você é o falar em línguas no Pentecoste, ou o falar em língua do Pentecoste. Você sabe que os apóstolos, os discípulos de Jesus, antes de iniciar o ministério deles, eles foram batizados com o Espírito Santo e receberam o dom de línguas. Está lá em Atos capítulo 2. Mas eu quero também mostrar para você o apontamento mais remoto dessa festa do Pentecoste, que está lá em Levítico capítulo 23, versículo 18. Pega aí, abre aí na sua Bíblia, Levítico 23, 18. Abre aí comigo, leia na sua Bíblia comigo aí, Levítico 23, 18. Olha aí o que a Bíblia diz: com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, um novilho e 2 carneiros,
holocaustos serão para o Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Só esse versículo. Observe que, quantos animais aí são oferecidos? 7 cordeiros, 1 novilho e 2 carneiros. São 10 animais. Por que 10? Porque 10 representa a lei. Representa a lei. Isso no Pentecoste. Como a aliança foi substituída, a antiga aliança deixou de ter força para nós. Na nova aliança, a lei é representada pelo Espírito Santo. A lei deixou de ter peso para que o Espírito Santo possa ter peso. A Bíblia diz que o lugar da lei escrita em tábuas de pedra foi nos dado a lei que foi escrita com letras de sangue no nosso espírito, no nosso coração. Então a lei que estava escrita deixou de ter peso e sentido para nós, para que houvesse sentido e peso agora a lei que o Espírito fala dentro do nosso coração. Em Gálatas capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sob a lei. Então o Espírito Santo é essa nova lei, impressa nos nossos corações. Então hoje, o que opera em nós não é mais a lei mosaica, não é mais a lei do Antigo Testamento, é a lei do Espírito e a lei da vida. Houve uma mudança, uma transição de aliança. A morte de Cristo promoveu uma substituição completa no relacionamento do homem com Deus. A morte de Cristo promoveu isso. Tudo que era conquistado mediante o merecimento, tudo que era conquistado mediante a prática da lei, o que aconteceu? Foi substituído por uma nova forma de relacionamento. Como que funciona essa nova forma de relacionamento? Primeiro, na nova aliança, a condição para prosperar mudou. No Antigo Testamento, a condição para prosperar era uma. Qual que era a condição para prosperar no Antigo Testamento? Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Josué 1, 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, se você fizer isso, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para prosperar na antiga aliança, não podia parar de falar do livro da lei. Mas hoje, os que prosperam não podem parar de falar pelo Espírito. Ou seja, falar aquilo que o Espírito põe em nosso coração. A vontade de Deus no Velho Testamento era que o povo não parasse de falar do livro da lei. Eles tinham que decorar a lei, tinham que saber de cor e salteado a lei. Hoje a lei foi substituída. Não andamos mais debaixo dessa lei, agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas o Senhor ainda deseja que o seu povo não pare de falar do Espírito e pelo Espírito. Mas talvez algumas pessoas podem dizer, pastor, eu não entendo como falar em línguas pode me fazer prosperar. Essa eu não sabia. Se eu falar em línguas, isso pode me fazer prosperar? Sim. Porque é o seguinte, quando você fala em línguas, o Espírito fala, percebe as coisas na sua vida, as coisas no seu coração, e recebe coisas do Espírito de Deus que a sua mente desconhece. Não sei você, né? Mas quando nós oramos em língua, a nossa mente não sabe exatamente o que está dizendo. E a sua mente natural também não conhece os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Mas o Espírito do Senhor pode revelar ao seu espírito. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías 45:3. Isaías 45:3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. De repente, orando em línguas, vem uma ideia, um projeto surge no seu coração, e ali se abre uma porta de prosperidade, que você viu, que você nunca viu, que ninguém nunca viu, porque o Espírito sabe o que sua mente jamais conceberia.
Já aconteceu comigo diversas vezes, talvez alguém aqui já tenha tido essa experiência também, de você estar orando em línguas. Você está orando em línguas e você não está pensando especificamente em algo, mas de repente no meio da oração, comigo acontece de vir esboço, vem esboço inteiro, o texto de referência, e aí os tópicos, as implicações, as ênfases, e eu começo a escrever. Eu continuo falando em línguas, orando em línguas e escrevendo, e o Espírito Santo... deixa eu te falar uma coisa, não confunda isso com psicografar. Amém? Porque psicografar é um espírito de alguém, dito de alguém morto, ok? Que toma o corpo de uma pessoa e diz que é essa pessoa que está escrevendo, ok? Isso é espiritismo e nós não cremos nisso, certo? Quem morreu, aquele que morre, cabe uma vez só, viver e morrer, depois disso, tá? Se apresentar diante de Deus. Não existe isso. Todo mundo que diz que tem um espírito que falou com ele ali, que não seja o Espírito Santo, né, ou um demônio, né, está na verdade enganado, ok? Porque só tem dois espíritos que falam com o homem, o Espírito Santo e espíritos demoníacos, ok? Então nós na verdade cremos que o Espírito Santo traz essas impressões no nosso coração, certo? Então às vezes você está orando, está pedindo uma saída, sabe, irmãos, às vezes tem coisas que você procura nos homens resposta, e nem os homens têm resposta. Você já se frustrou alguma vez ao pedir ajuda para alguém e essa pessoa não sabia exatamente o que te dizer? E você sai de lá e fala, meu Deus do céu, eu queria uma resposta mesmo, uma direção exata, mas não veio. Sabe o que Jesus está permitindo para você? Está dizendo para você o seguinte, eu quero falar ao seu coração a resposta. Então, venha a mim, me busque. Mas como é que eu vou falar? O que eu vou pedir? Deixa que o meu Espírito faz isso por você. Você não sabe orar? Você não sabe pedir? Não sabe o que pedir? Não sabe como pedir? Faz o seguinte, deixa que o meu Espírito peça para você. Eu coloquei o meu Espírito dentro de você. Deixa que ele interceda por você. E então, nossa intercessão vai ser entre Deus e Deus. O Espírito está dentro de nós e o Espírito do Senhor lá nos céus. E o próprio Deus lá nos céus. Então, em primeiro lugar, a prosperidade mudou. Na antiga aliança era de um jeito, na nova aliança é de outro. Outra coisa que mudou também, na nova aliança, a forma de oferecer sacrifícios mudou. Lá no Antigo Testamento, no tempo da lei, o homem tinha que oferecer sacrifício de animais, bois, carneiros, cordeiros, aves, bodes, né, tudo isso. Então, se tivesse pecado envolvido, deveria haver então derramamento de sangue. Isso lá no Antigo Testamento. Na nova aliança não. O que aconteceu na nova aliança? O Senhor já derramou o sangue por todos nós, uma vez por todas. O sangue de Jesus cobriu a multidão dos nossos pecados. Então não há mais necessidade de sacrificar animais. Como que nós oferecemos sacrifício para o Senhor hoje então, pastor? Como é que são esses sacrifícios? Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Abre aí sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. A Bíblia diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Que tipo de sacrifício nós temos em oferecer então? Sacrifícios de louvor. É esse tipo, é adoração, é rendição, é exaltação do nome dele. Esse é o tipo de sacrifício que ele espera que a gente faça. Terceiro ponto, na nova aliança, a forma de orar também mudou. Então mudou a maneira de nós prosperarmos, mudou a maneira de nós sacrificarmos e também mudou a nossa forma de orar. Lá no Antigo Testamento, para você orar, tinha um lugar determinado, tinha uma hora específica e não poderia haver nenhum tipo de interrupção. Nenhum tipo de interrupção. Já na nova aliança, o nosso desafio é outro. Não é orar num lugar específico, não é orar numa hora específica, mas é orar continuamente. O apóstolo Paulo escreveu para os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Aí você pode falar, pastor, como é que eu vou
orar sem cessar? Como é que eu vou ficar o tempo todo orando? Eu creio que a única maneira de nós orarmos continuamente é oferecendo sacrifício de louvor e orando em línguas. Não sei se você já passou por essa experiência, principalmente no início da conversão, mas eu me lembro que quando eu ia orar no início do tempo que eu me converti, então eu tinha uma lista, um caderninho, não sei se você tem caderninho também, mas eu tenho no meu celular ali uma lista de oração. E aí eu ia orar com o meu caderninho, e aí eu pegava lá nome por nome, tinha pessoas que eu queria orar, tinha coisas que eu queria alcançar, conquistar e tal, e aí eu orava por tudo. Era uma folhinha de cadernetinha assim, mas cada linha tinha um pedido de oração, né? A conversão do meu pai, né? Eu queria uma profissão lá e tudo, e eu pedia tudo aquilo lá, e aí terminava de orar, falava, nossa, orei. Aí quando eu olhava no relógio, tinha passado 5 minutos. Você já passou por isso? Orou tudo que você tinha para orar, de repente você olhou ali e falou, nossa, mas não passou tempo nenhum, né? Uma vez o pastor Hermes nos chamou para orar na chácara, já estava no ministério, e ele falou, nós vamos orar 4 horas em línguas. Falei, amém, né? Foi a vez que eu mais orei em línguas, eu acho. 4 horas seguidas, sem sentar, sem parar, sem ajoelhar, sem se prostrar, sem nada, andando e orando em línguas. E aí ele falou assim, olha, só vou colocar uma Coca-Cola aqui, né? 2 litros, uma para cada um, nós estávamos em 3, ele colocou 3 cocas de 2 litros, falou, essa é minha, essa é tua e essa é tua. Eu falei, por que essa coca, pastor? Foi porque a garganta vai secar. Então na hora que secar, você toma um gole dessa coca e continua orando. Eu falei, amém. E aí comecei a orar. Não, irmão, foi lá na chácara Nova Vida, se você já foi lá, você conhece, lá dentro do refeitório. E ali naquele salão grande ali do refeitório, irmão, eu voltei, fui de novo, fui para outro canto, fui para outro corredor, vim por esse, fui lá, parei num canto, parei no outro, e andei, só faltou passar por debaixo da mesa. Eu fiz tudo ali, ó. Quando eu peguei, dei uma espiada assim, peguei meu celular e tá na caixa. Quando eu olhei, irmão, tinha passado 20 minutos. Falei, meu Deus, ainda falta 3 horas e 40. Jeová da batalha, sabe o que eu fiz? Larguei o celular de lado, arranquei o relógio do pulso, falei, acabou, não vou olhar mais nada. Irmãos, quando eu decidi me desligar de todas as coisas, a coisa fluiu, foi poderoso, né? Eu não vou dizer que eu não lembrei do horário em momento algum, porque eu vou estar mentindo, né? Quando estava lá no finalzinho, aí o pastor Ernest falou assim, não, irmão, deixa que eu vou avisar vocês quando acabar o horário, né? E aí eu toda hora ficava olhando para ele, não, ele vai agora, vai, né? Não, foi assim um desafio, mas como trouxe edificação para mim, como nós somos edificados naquele dia, né? E eu quero te falar uma coisa, a única coisa que nós podemos fazer, ou uma das únicas maneiras de nós orarmos constantemente, é assim. O que você faz quando você está dirigindo? Você, irmã ou irmão, que está em casa, fazendo algum trabalho doméstico, né? Cortando a grama, está lavando louça, está pintando parede, você está arrumando a cama, o que você faz? Às vezes a gente ocupa a nossa mente com tantas coisas, quando na verdade você poderia estar orando em línguas, você poderia estar orando em espírito, falando com o Senhor. Então, a única maneira de nós orarmos continuamente é assim, orando em línguas, pois as formas da oração, é uma das formas de oração que nós podemos exercitar sem ficar pensando, porque a mente fica infrutífera. Você pode estar orando em línguas e pensando em outra coisa. Meu Deus, que coisa maluca, pastor. Pois é assim que Deus definiu que deveria ser. Então, o dia de Pentecoste, lá no Antigo Testamento, era um dia santo, não podia fazer nada, nenhuma obra de serviço, de braçal poderia ser feita. Era um sábado somente para estar com o Senhor, era um sábado de descanso. Quando nós oramos em línguas, nós experimentamos o verdadeiro Pentecoste e temos descanso diante de Deus. Então a primeira coisa que Deus fez com a igreja, vamos pensar aqui, Jesus então foi assunto aos céus, subiu aos céus, e agora a igreja ia começar, certo? Ia começar a igreja através dos apóstolos.
O que é que Jesus disse para os apóstolos? Antes de subir, permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui. Atos 1:8, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e então vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Qual foi a direção de Jesus então para os discípulos? Não saiam de Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo. Eles primeiro deveriam ser batizados com o Espírito Santo. Se você perguntar para o judeu quando foi o primeiro Pentecoste, ele vai responder que foi no Monte Sinai, o Pentecoste lá de Moisés. Mas a verdade, querido, o primeiro Pentecoste lá, quando Moisés desceu do Sinai, eu não sei se você se lembra disso, está lá em Êxodo capítulo 32, quando Moisés desceu do Sinai, que ele recebeu lá as tábuas da lei, você lembra o que o povo estava fazendo quando ele desceu? Você não lembra? Eles estavam adorando um bezerro de ouro. Estavam adorando um bezerro de ouro. Aí Moisés falou assim: todos aqueles que são do Senhor, que estão comigo, se aproximem de mim. Somente a tribo de Levi veio. Irmãos, aquele dia foi terrível, porque aí Moisés falou para os levitas, falou: cada um que está aqui vai ir até a sua casa, vai entrar na casa do seu vizinho e vai tirar a vida de uma pessoa. Meu Deus, a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram no dia do Pentecoste. Mas o que aconteceu no dia do Pentecoste do Novo Testamento da Nova Aliança? Você lembra? Eles foram cheios da virtude, e quando Pedro saiu para pregar, quantas pessoas foram salvas? 3.000 pessoas. A lei trouxe morte, mas o Pentecoste da Nova Aliança trouxe vida. Amém? Então, querido, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando o Pentecoste veio lá para Moisés, houve morte, mas no primeiro Pentecoste, ou no Pentecoste do Novo Testamento, o Senhor derramou do seu Espírito, e 3.000 pessoas foram salvas. Foram salvas de que forma? Foram salvos pela espada, pela nova espada, que em vez de matar, traz salvação. Lá no Antigo Testamento foi pelo fio da espada física, mas no Novo Testamento foi pela espada que sai da nossa boca quando nós proclamamos a palavra. É o Espírito, a espada é o Espírito. Então quando você ora em línguas, o poder de Deus, o poder do Espírito flui, e as pessoas têm, na verdade, os seus jugos quebrados, e você ganha liberdade. Isso coloca você em liberdade. A espada do Espírito na nossa boca é a palavra rema, a palavra revelada, que destrói o inimigo. Quando nós oramos em língua, nós recebemos isso. Segundo lugar, o primeiro foi a oração do Pentecoste, ou a festa do Pentecoste. Segundo, orar em línguas é entrar no descanso. Alguém pode perguntar para mim: pastor, mas é muito penoso ficar orando o tempo todo. Mas sabe qual que é a promessa de Deus? É que se nós orarmos em língua, nós entraremos no descanso. Abrem Isaías 28:11. Isaías 28:11. A promessa já estava lá no Antigo Testamento. Isaías 28:11. Olha o que a palavra de Deus diz: pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. A promessa é descanso e refrigério. E lá no Salmo 23 também, o Senhor nos conduz, a Bíblia diz que Ele nos conduz para as águas de descanso que refrigeram a nossa alma. Lá em Hebreus capítulo 4, nós somos exortados a entrar no descanso. Na verdade, devemos nos esforçar para entrar nele.
Hebreus 4:11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então essa palavra esforcemo-nos significa o seguinte: se apresse, se empenhe, ou ainda, seja diligente em falar em línguas, seja diligente por entrar no descanso. Assim, esse orar em línguas é uma forma de nós entrarmos no descanso, de termos refrigério. Por que descanso, pastor? Você não precisa ficar pensando no que orar, no que pedir, como você vai pedir. É simplesmente deixar o Espírito pedir por você. Sabe, irmãos, eu costumo investir um tempo, antes de pregar, eu costumo investir um tempo orando em línguas. Sabe por que eu faço isso? Porque eu creio que tem coisas que Deus precisa falar com a igreja e que a minha mente não foi capaz de entender ou de perceber. E enquanto o Espírito ora, o Senhor ministra em meu coração. E quando eu vou pregar, o que eu não sabia que deveria ser dito, o próprio Espírito de Deus traz à minha boca para que seja dito. Todo líder de célula deveria ter essa disciplina. Aliás, no nosso meio, todo líder de célula tem que ser uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, que ora em línguas. Tem que ser alguém que é cheio do Espírito, para que ele também possa ter essa facilidade espiritual que o Senhor nos deu, de buscar ao Senhor através dessa ferramenta ou dessa oração tão poderosa. Então, o orar em línguas é uma forma assim de entrarmos em descanso, de termos o refrigério para a nossa alma. A maneira de esforçarmos, eu creio, é orando em línguas. E quando você entende a linguagem do Espírito, você tem paz. E quando você... Espera só um pouquinho. Calor aqui. Obrigado. E quando você não entende, você fica angustiado. A Bíblia diz que aconteceu algo interessante com Daniel no capítulo 5. Não sei se você lembra. Daniel capítulo 5 traz uma passagem muito interessante. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, estava dando uma festa. E aí o que ele fez? Ele resolveu pegar os utensílios de ouro que foram tomados de Israel, pegou ali os utensílios de ouro e começaram então a beber vinho, a se embriagar e a usar aqueles utensílios sagrados para a bagunça deles, como escárnio a Deus, como escárnio, tirando sarro. E então, o que aconteceu? No meio da festa, apareceu, imagina a cena, no meio da festa, apareceu uma mão gigante, só uma mão gigante, e começou a escrever algo na parede, algumas palavras na parede, e aquela mão enorme escreveu assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Só essas 4 palavras. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a escrita ficou lá na parede. E então, o rei decidiu então procurar os sábios, os magos, os mágicos, os feiticeiros, para decifrar o que estava escrito naquela parede. Deixa eu te falar, no meio da festa, apareceu uma mão que escreveu palavras, mas a verdade bíblica é que nenhum feiticeiro, nenhum sábio, ninguém conseguiu decifrar aquilo que estava escrito na parede. E ao não conseguir decifrar, interpretar, porque não era uma língua conhecida, não era algo que as pessoas conheciam, era algo que estava sendo escrito pelo Senhor, não numa linguagem natural, mas numa linguagem espiritual, era algo misterioso, portanto, que Deus queria falar para eles, mas que ninguém era capaz de interpretar. Todos ficaram angustiados. Na verdade, até a rainha mãe, ela falou assim: tem uma pessoa que pode interpretar isso aí. Quem pode interpretar? Me fale quem é que eu vou atrás dele. Daniel. Daniel poderá interpretar. E aí então eles foram atrás de Daniel, né? Se fosse algo que pudesse ser entendido com a mente, tinha muitos homens cultos, muitos homens estudados, experientes, que decifrariam com facilidade. Mas o que estava escrito só podia ser entendido pelo Espírito de Deus. Todos então ficaram surpreendidos. Por quê? Porque quando Daniel olhou para aquelas 4 palavras, Daniel trouxe a interpretação na hora.
Por quê? Porque tinha sido o próprio Deus que havia escrito aquilo. E aquela mensagem que Deus tinha para aquele povo, tinha que ser dita por alguém que estava em sintonia com o Espírito de Deus. Então Deus levantou Daniel para poder receber a interpretação daquela língua nova, que não existia. E quando Daniel olhou lá, né, lá em Daniel, capítulo 5, versículo 25, quer acompanhar comigo? Abre aí. Daniel 5, 25. Daniel 5, 25 diz assim: esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Olha Daniel dando a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. 27, versículo 27. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, dividido, ou Pérez, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem numa cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Deixa eu te falar, quem não conhecia a linguagem do Espírito ficou angustiado, ficou mal, mas Daniel teve tranquilidade, Daniel teve paz no Espírito, porque ele estava a par de tudo que estava acontecendo, o Espírito de Deus já havia revelado ao coração dele tudo aquilo que iria acontecer. Deixa eu te falar, tem muita gente que ainda resiste ao falar em línguas. Por quê? Porque às vezes recebe uma só palavra do Senhor, e aí ele fala assim, puxa vida, eu estava lá orando, até senti de falar alguma coisa, mas veio só uma palavra, só labachúrias, aí eu vou ficar labachúria, né? E aí ele fala, não, se eu ficar só assim, os irmãos vão achar que é da carne, vão achar que eu estou falando, na verdade é algo que eu já ouvi, né? E se as pessoas vão ficar me julgando, decantares labachúrias. Eu decorei, o irmão estava falando, eu decorei isso. Eu posso copiar o que o irmão está falando, né? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Às vezes você fica tão preso às coisas naturais e isso te impede de fluir no Espírito. Como é que uma criança aprende a falar? Repetindo, não é? Aí ele fala, mamãe. Ah, não, você está falando mamãe igual eu falo. Tem que falar diferente, não é? Não, sabe, querido, você aprende falando, você aprende a falar falando. Como é que você vai orar em línguas? Orando. Como é que você vai permitir que o fluir do Espírito venha? Dando vazão para Ele. Às vezes, Deus coloca na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ao invés de dizer diretamente, ao invés de dizer diretamente o que ele quer, ele fala através de outras palavras. Deixa eu te falar, o que mais me impressiona é que cada palavra, o significado de cada palavra era uma frase inteira, não é? Mene, contou Deus do teu reino e deu cabo dele. Uma palavra só, significa essa frase toda. Tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. Parsim, ou Persel, né? Que diz lá no texto. Ou Pérez, Pérez, dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Deixa eu te falar, por que é tão difícil de nós entendermos essas coisas? Porque é o seguinte, irmãos, se fosse tão básico e fácil de entender, não seria algo extraordinário. Só é extraordinário porque a mente humana não consegue achar nexo. Só é extraordinário porque você precisa de fé para crer. Não é natural, não é uma linguagem natural. Muitas vezes nós somos muito presos àquilo que nós entendemos. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus fala ao seu espírito, você pode na verdade estar com o olho no furacão, você pode na verdade estar no meio de um furacão, mas você vai ter paz. Porque os seus olhos
não estão enxergando os fatos. Seus olhos estão enxergando a verdade a respeito de você mesmo. Sabe, aliás, os seus olhos podem até enxergar os fatos, mas seu coração crê na verdade a seu respeito. Porque o seu espírito está sendo aquecido para isso. O seu espírito já está contemplando a realidade espiritual que te dá paz. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, você olha para a sua célula, você vê, minha célula está parada, mas o seu espírito, você já está contemplando o crescimento. Aí você vai orar, você fala, Jesus, essa célula, Senhor, esses irmãos, Senhor, essa minha vida, meu salário, meu emprego, meus filhos, Senhor. Você vai orar, você fala assim, já desanimado. Mas às vezes, se você orar no Espírito, se você orar em línguas, o Espírito de Deus está clamando a seu respeito, está falando a seu respeito, está dizendo coisas espirituais que você não tem nem ideia, mas que vão fazer toda a diferença. Talvez seus olhos estão na sua necessidade natural, a escassez do momento que você está vivendo, mas o seu espírito já há uma convicção, já há uma provisão, já há uma abundância. Às vezes seus olhos veem com diferença e com orgulho, com indiferença e com orgulho, mas os seus olhos espirituais contemplam generosidade e quebrantamento. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez as pessoas que estão em volta de você não entendem de onde vem a sua convicção de permanecer firme no propósito, firme no ministério, quando muitas pessoas estão desistindo. Deixa eu te dizer, talvez você veio para a igreja junto com a sua família, mas hoje está só você aqui. Os outros desistiram. Alguém pode dizer, como é que você consegue manter firme? Como é que você consegue vir, permanecer sozinho, sem o marido, sem os filhos, né? Sem a esposa, sem os pais? Como é que você consegue? Talvez você não tenha nem explicação. Mas o que está te sustentando? É uma palavra que Deus te entregou. É algo que Deus está aquecendo no seu espírito. Deixa eu te falar uma coisa. O falar em línguas traz edificação para você. O falar em línguas te fortalece. A linguagem do Espírito faz você enxergar aquilo que somente quem anda no Espírito consegue enxergar. Você sabe que Deus está trabalhando a seu favor quando você ora assim. Então, tire da sua mente e da sua emoção qualquer resquício de derrota. Pare de pensar em derrota. Se limpe. Se lave dessas cascas de derrota ou dessas impressões de que vai dar errado. Toma um banho no Espírito, através da oração em línguas. Peça para o Senhor, me revista do seu Espírito, Jesus. Me encha do teu Espírito para que eu possa enfrentar essas circunstâncias. Deixa eu te falar, para o mundo não faz sentido isso. Para quem não nasceu de novo e não entende, não quer entender. E deixa eu te falar uma coisa. Eu me converti numa igreja tradicional. E nessa igreja tradicional, não existia essa liberdade para os dons de línguas. Eu não conhecia e, para falar bem a verdade, eu achava até errado. Por quê? Porque eu não conhecia. Porque eu não sabia do que se tratava, eu não havia estudado. Eu era muito jovem também, não tinha ninguém para me instruir, na verdade. Eu nunca me interessei em buscar também estudos a respeito disso. Mas a verdade é que, quando nós entendemos, quando nós percebemos a verdade daquilo que a palavra de Deus diz sobre isso, o meu espírito capta o que Deus quer que eu faça. E eu, a partir de então, sei exatamente o que Deus quer que eu faça ou como eu devo agir. Por isso que às vezes, irmãos, nós não entendemos. Mas quando você não sabe qual direção tomar, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe o que agir, como agir, não sabe como orar, então é o seguinte, comece a orar em línguas. Feche no seu quarto. Sua mente não vai entender nada. Mas quando você se levanta, seu espírito sabe exatamente o que vai fazer. Nem você sabe. Mas teu espírito está fortalecido. E porque você orou, o Espírito Santo, na verdade, vai te falar. Sabe o bom, o gostoso é quando eu estou falando em outras línguas e o Senhor também está falando em união comigo. E o Senhor também está falando ao meu coração. Não sei você, mas eu quando falo em línguas, eu sinto que eu estou falando palavras proféticas. A Bíblia diz que a mente fica infrutífera. Você não fica pensando em nada exatamente. Mas no meu coração, quando eu estou orando em línguas, eu fico pensando em coisas que eu quero que aconteçam, ou alvos que eu entendo que são necessários, importantes. E para o meu coração é aquilo que eu estou dizendo. A Bíblia diz que
é o Espírito que está intercedendo por mim, coisas que eu não sei falar, né? Gemidos inexprimíveis, coisas que eu não seria capaz de dizer, falar, de entender, mas é o próprio Deus falando através de mim. Então, quando eu falo em línguas, eu estou liberando palavra profética, eu estou liberando o Espírito da profecia. É por isso que a pessoa que se entrega à oração em línguas, quando ela está ministrando, cada um que ouve, pensa assim: o pastor falou comigo hoje. Ou, será que o pastor conversou com alguém lá de casa? Já aconteceu isso com você? Não é possível. Alguém dedurou. Mandaram a mensagem para o pastor, encomendaram a mensagem, né? Uma mensagem encomendada, porque ele falou tudo, né? Tem irmão que me procura, fala: pastor, o senhor pregou para mim hoje, essa mensagem era para mim, só faltou estar assinado, né? Espírito Santo aos cuidados da irmã tal, do irmão tal, porque era tudo para mim. Mas sabe o que é isso? Isso é o Espírito de Deus. Lá no Pentecostes, algumas pessoas falam que quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo lá no Pentecostes, as línguas que foram dadas a eles eram línguas idiomáticas, como eu disse para você. Por que eles falam isso? Porque as pessoas que estavam fora, tinha gente de várias nações, e todas elas entenderam o que estava sendo falado lá. Mas deixa eu te falar, como é que eram línguas idiomáticas, se um entendeu na língua dele o que alguém estava dizendo, e o outro entendeu na língua dele o que a mesma pessoa estava dizendo? Não pode ser idiomática. Então é o seguinte, era o Espírito que estava revelando no coração deles o que é que aqueles homens estavam falando. Não eram idiomas, era uma língua espiritual, era uma linguagem espiritual. Consegue entender? É o Espírito que revela o nosso coração. Cada um faz uma interpretação da mensagem, cada um recebe uma parte da mensagem, de acordo com a sua necessidade. Então você recebeu de alguma maneira, o irmão do seu lado aí recebeu também a palavra que foi ministrada de alguma maneira, mas o testemunho de Jesus sempre é o Espírito da profecia. Por isso, eu considero que o orar em línguas trará um refrigério não só para a sua vida, mas também para o seu ministério. Sabe, às vezes você não sabe o que dizer, você quer abandonar, você quer largar porque está muito corrido, está muito difícil. Deixa eu te falar, entrega para Ele, deixa que Ele faça por você. Descanse no Senhor, invista um tempo. Eu quero desafiar você, desafio você a orar pelo menos 15 minutos, todo dia em línguas. Quanto tempo você leva para ir para o seu trabalho? Quanto tempo você demora fazendo alguma coisa lá na sua casa? Né? Talvez você não trabalhe, você fica em casa. Mas você vai, né, passar um pano na casa, coloca um fonezinho de ouvido, né, com uma música, ouça 3 músicas orando em línguas. Irmão, você vai ver, capaz de você não parar, até umas 15 músicas você vai estar lá no reteté, né? Então, orar em línguas vai trazer isso para você. Terceiro ponto e último que eu gostaria de frisar aqui é que orar em línguas é a espada do Espírito. Abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo 14. Efésios 6, 14. Efésios 6, 14. A palavra diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto é muito conhecido. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 14, fala da armadura do crente, da armadura que nós dispomos espiritualmente falando. E a primeira parte dessa armadura é o capacete da salvação. A salvação é um capacete. A salvação guarda você das setas do diabo,
que vão dizer que você não é filho, que você não nasceu de novo, que não adiantou nada você ir para a igreja, que adianta você levar essa vida, né? Ou seja, que vai minando as convicções espirituais do seu coração. Eu fico pensando que aqueles que não têm certeza da sua salvação também não possuem um capacete espiritual. Por quê? Porque eles estão sujeitos a todo ataque que produz medo, traz, na verdade, tormento espiritual. Essa pessoa está sempre questionando: ai, será que eu estou salvo? Ai, meu Deus, se eu morrer, será que eu vou para o céu? Ai, Jesus, ai, me livra da morte, porque, ai, eu não sei se eu vou para o céu. Sabe, irmão, deixa eu te falar, coloca hoje o capacete da salvação na sua cabeça. Coloca hoje o capacete da salvação na sua cabeça e tenha convicção. Você recebeu Jesus no seu coração? Você creu nele de todo o seu coração? Você está salvo. Coloca esse capacete, guarda a sua mente desses pensamentos. Segunda parte da armadura é o escudo da fé. Com o escudo da fé, a Bíblia diz que nós apagamos os dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados? São dardos que vão, na verdade, produzir em você questionamentos, pensamentos errados, e vão, na verdade, levar você a enfraquecer na fé. Esse escudo da fé vai te guardar das teorias erradas, dos princípios mentirosos, sabe, queridos? Esse escudo vai guardar a sua fé. Outra parte da armadura é a couraça da justiça, que nos protege das acusações do diabo, protege o peito. Podemos manter o nosso coração em paz, porque nós sabemos que a nossa justiça é Cristo. E aqueles que ainda acreditam que a sua justiça é a sua própria obediência, deixa eu te falar, não possuem essa couraça. Você acredita que o que te guarda, o que guarda o seu coração é a sua obediência, é o quanto você é bom, é o quanto você obedece? Deixa eu te dizer, provavelmente essa couraça então não está em você. Agora, se você acredita que a sua justiça é Cristo, que tudo que precisava ser feito para você se apresentar justo diante de Deus, Jesus fez, então essa couraça está sobre a sua vida. A quarta parte dessa armadura é o cinto da verdade. O cinto é aquela peça que nos dá firmeza, que nos põe de pé para o combate. Não sei se você já viu aquelas pessoas que competem com levantamento de peso, eles usam um cinto. Aquele cinto é para dar equilíbrio, para dar firmeza, para não titubear. Então o cinto traz firmeza, o cinto traz prontidão para o combate. Quando nós não estamos firmados na verdade do Evangelho, que é Cristo, então é o seguinte, nós não temos firmeza e não temos convicção da vitória na guerra. A outra parte da nossa armadura são os sapatos do Evangelho, as sandálias do Evangelho. Quando nós caminhamos na verdade da palavra, quando nós caminhamos na verdade do Evangelho, os nossos passos são firmes e o nosso caminhar é correto. Mas agora eu quero chegar no último ponto, a última parte da nossa armadura, que é o meu ponto principal aqui. E por fim temos a espada do Espírito. Deixa eu te falar, nós recebemos como verdade que essa espada é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus, mas que palavra? Que palavra é essa? Na verdade, a espada é a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra fresca que Deus está nos dando na boca. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber que palavra é essa? Deixa eu te dizer, nós podemos afirmar que a espada é o Espírito, que a espada é a palavra revelada de Deus. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Isso significa que a palavra de Deus flui pelo Espírito. A palavra rema é, na verdade, o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo ilumina um versículo da Escritura, ele se torna rema no nosso espírito. E a Bíblia de si mesma não é rema, mas quando nós lemos, quando nós entendemos, quando aquilo desce para o coração, ela se torna verdade. Você já leu a Bíblia e de repente você falou assim: nó, é isso, entendi o que Deus está querendo dizer para mim, é isso que eu devo fazer, é essa decisão que eu devo tomar. Isso traz paz para o seu coração. Então a espada do Espírito deve ser tomada orando no Espírito. O que é orar no Espírito? Paulo diz em 1 Coríntios,
14:14, projeta para mim, 1 Coríntios 14:14, olha o que Paulo diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. É disso que eu estou falando para você desde o início. Se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Irmão, essa é a oração da fé. Essa é a oração da fé. Essa é a espada que Deus deu e deixou disponível para todo crente. Ah, pastor, eu ainda não tenho isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós oramos no Espírito quando nós oramos em línguas. Então a oração em línguas é a espada do Espírito sendo tomada de forma prática. E a razão para a existência de toda a armadura é o uso da espada. Deixa eu te falar, a armadura toda, praticamente toda, né, ela é feita para a guerra, mas quase todas as partes da armadura, elas são partes defensivas. O capacete é defensivo, a couraça é defensivo, o escudo é defensivo, o cinturão é defensivo, a sandália é defensivo. Mas qual que é a parte que é ofensiva? A espada. A espada. O capacete protege você das mentiras do diabo com relação à salvação. A couraça da justiça te convence de que você, na verdade, é justo diante de Jesus. O escudo da fé faz você, na verdade, crer naquilo que é impossível e apaga os dardos de dúvida e de indecisão na sua vida. As sandálias do Evangelho te põem firmado na verdade do Evangelho, que é Jesus. Mas a espada do Espírito é aquela que vai batalhar por você. Quando nós oramos em línguas, nós estamos entregando nas mãos de Deus as nossas lutas e estamos dizendo para Ele: Senhor, eu mesmo só consigo me defender, mas a minha vitória, o meu ataque é o Senhor. O Senhor é quem ataca por mim. Você não faz, você simplesmente fala do que está feito. Você não agride, você simplesmente permite que o Senhor ataque por você. Na graça, as nossas mãos são inúteis. Na graça, a nossa boca, ela não cria o destino, ela simplesmente professa o destino. Na graça, a nossa boca professa que não existe enfermidade, existe cura. Na graça, nós não professamos que existe falta, carestia, não, nós professamos prosperidade e fartura, e Deus faz. Eu ordeno esse negócio, e Deus, na verdade, sela aquilo que Ele deseja fazer. Você simplesmente ora pela sua família, e quando você está orando em língua, Satanás não tem como voltar atrás. Satanás não tem como deixar de cumprir aquilo que o Espírito diz. Ele solta a sua família, ele solta essa causa, e o Espírito de Deus age em seu favor. Na graça, eu não tenho uma espada física, não é algo que eu seguro e saio dando espadada no capeta. Eu não tenho que ficar dando karatê no ar para acertar o diabo. Não. Sabe qual que é a espada do crente? É oração em línguas. Suas mãos na graça são para adorar a Deus e não para dar espadada no diabo. Paulo diz a Timóteo que todos os homens levantam as mãos santas ao Senhor. Na graça você levanta as suas mãos, e a espada na verdade não está nas suas mãos, está na sua boca. Na graça eu levanto as minhas mãos, e a espada sai da minha boca. Sai das palavras que saem da nossa boca. À medida que você ora em línguas, a sua boca proclama rios de água viva, e o espírito cortante é capaz de distinguir as coisas, de quebrar e de dar a vitória a você. Da sua boca sai uma espada, e junto com essa espada sai fogo, e junto com esse fogo sai rios de água viva. Que coisa incrível! Espada, fogo e rio. Talvez coisas contraditórias, mas cada uma dessas verdades são ofensa para o inferno. É uma ofensa para o inferno. É por isso que nós somos tão resistidos quando nós oramos em línguas. É por isso que às vezes é tão difícil de entender. Deixa eu te falar, uma das práticas nossa como igreja, que é mais difícil das pessoas entenderem, é a oração em línguas. E não é simples estar pregando no domingo à noite sobre oração em línguas, porque eu sei que vários irmãos
que fazem parte da igreja ainda não oram em línguas. E deixa eu te dizer, por que será que nós decidimos fazer isso aqui com você? Exatamente para que mais uma vez você tenha a oportunidade de receber uma oração e ser batizado com o Espírito Santo. É por isso que somos tão resistidos. O inimigo lança pensamento na sua cabeça, tipo, você está perdendo seu tempo, o que adiantou? Nada disso está acontecendo, pare com isso. Eu vou te falar, às vezes eu oro em línguas, eu gasto tempo orando em línguas. Aí você fala, e aí pastor, o senhor sente alguma coisa? Eu sinto a garganta seca, né? O que mais? Eu sinto isso, a garganta secou. Mas quando eu vou operar, quando eu vou fazer, quando eu vou ministrar, a verdade do Espírito se manifesta. Às vezes não é na hora, mas é depois. Contei para os irmãos a experiência que eu tive há muitos anos atrás. Contei semana passada, né? Que eu estava indo para o endereço que eu não sabia onde era e fui orando em línguas dentro do carro. Aí tinha que parar para ligar para saber onde que era o endereço. Quando eu parei, entrei na garagem, assim, embiquei numa garagem para poder ligar. O portão abriu e a pessoa falou assim: você veio buscar fulano? Exatamente aonde eu precisava ir, sem perguntar para ninguém, só sabia a direção, não sabia o lugar. Parei na frente da casa onde eu precisava buscar aquele homem. Coisas do Espírito. Alguém vai falar, foi sorte, ou foi um acaso. Você pensa o que você quiser, eu penso que foi o Espírito Santo que me guiou, porque eu creio na linguagem sobrenatural do Espírito. Irmão, sem essa fé, do que adianta você viver igreja? Do que adianta você estar aqui? É por isso que, sabe, a oração em línguas é uma arma tão poderosa, uma espada tão cortante, porque ela tem poder para fazer você até mesmo vencer a tentação, sabia? Imagina só um casal que está discutindo e está falando em divórcio. Não, é o seguinte, não dá mais aqui, acabou, não tem mais oportunidade. E aí a esposa ou o marido fala assim, vamos fazer o seguinte, antes de divorciar, vamos investir meia hora orando em línguas aqui. No meio do quebra-pau, não falando de divórcio, mas pensa só, você está ali na cama para dormir, doido para dormir, morrendo de sono, e a esposa puxa aquele assunto poderoso. Você vai dormir sem falar comigo? E aquele negócio lá? Você fala, ai meu Deus, DR essas horas, não é? E aí você tenta argumentar, ela pau, você tenta falar, ela pau, tá, só lá no coco, quebrando todos os seus argumentos. Levanta a mão, como fosse a bandeirinha branca. Já assistiu aqueles filmes? A equipe adversária levanta a bandeira branca de rendição, né? Levanta a bandeirinha branca e fala assim, vamos orar em línguas. Será que vai continuar a discussão? Não, talvez pode piorar o quebra-pau. Agora você quer ser espiritual, né? Naquela hora lá você não pensou nisso. Por que você não orou em línguas naquela hora? Não, amor, por favor, me perdoa. Vamos só resolver esse negócio aqui. Oh, Jesus. Você consegue imaginar, na hora da tentação, quando você está ali prestes a pecar, você pensa nessa frase que eu vou te dizer agora: ora em línguas, filho meu. Gravou a frase? Quando estiver na hora da tentação, lembra da voz do pastor Alex falando: ora em línguas. Ora em línguas. Aí você ora em línguas, na hora da tentação, você está ali prestes a pecar, quase errando, quase entrando por um caminho errado. Aí você fala, não, tive na capacitação esses dias atrás, semana passada, de pastores lá em Florianópolis, com o pastor Aloysio, e o pastor Silvio Galli estava pregando. Ele pregou 20 motivos pelos quais os crentes devem orar em línguas. Depois eu posso até compartilhar com os irmãos aí o esboço. Vou mandar nas células. Se eu me esquecer, os irmãos me lembrem. Muito, muito bom. E aí ele falando que um dia ele com a esposa dele, né? E ele chegou para a esposa, ele chegou cheio de razão. Chegou assim, querendo resolver o negócio. Chegou, falou, Miriam, a esposa dele é Miriam. Ô Miriam, olha para cá. Aí ela virou, ele, olá, deixa pra lá esse negócio, resolvido, tá resolvido esse negócio, né? Oração em línguas te livra na tentação, irmãos. A verdade, querido, é que o Espírito Santo entrou em cena
Quando nós oramos em línguas, nós temos convicção de que o Espírito de Deus tomou controle. Nós não controlamos mais nada. É Ele que está sob controle. Experimente isso. O pecado perde força na sua vida quando você tem uma prática de orar em línguas. O diabo perde força contra você. As circunstâncias perdem o poder de governar a sua vida. Vamos ficar de pé?